Estamos aqui na abertura da exposição que marca a passagem dos 110 anos de falecimento de Euclides da Cunha. Essa exposição é centrada na sua obra maior, que é Os Sertões, e tem por título Os Sertões, Testemunho e Apocalipse. Essa exposição está dividida em alguns módulos. O primeiro módulo mostra a corte do Rio de Janeiro e depois a capital da jovem República Brasileira, a cidade do Rio de Janeiro, a sua cultura popular e também a sua cultura erudita, muito influenciada por ideias civilizadoras europeias que influenciaram uma geração de intelectuais, de políticos e de pessoas ligadas à vida pública da jovem república. Euclides da Cunha certamente foi um homem tributário deste pensamento, de um pensamento de origem positivista, cientificista. Euclides acreditava na razão, no progresso e comungava com aqueles seus pares que vinham da escola militar do Rio de Janeiro. Como jornalista, ele foi convidado pelo então jornal Folha de São Paulo para visitar o interior da Bahia, onde estava havendo um grande conflito, liderado por Antônio Conselheiro, um conflito de natureza religiosa e que contestava a República naquele momento. Euclides foi para o interior da Bahia como repórter de guerra. Neste módulo da exposição, nós mostramos justamente o Rio de Janeiro, né? A transição da corte monárquica para a capital da República. Em especial, trazemos aqui os ícones que inspiraram a jovem República Brasileira, né? Principalmente imagens da cidade que marcam essa transição. A escola militar, por exemplo, é um símbolo, é um locus importante de disseminação das ideias positivistas e republicanas. Aqui temos uma galeria dos principais representantes do pensamento positivista no Brasil, além da figura de Augusto Comte, o fundador do pensamento positivista. Temos aqui Miguel de Lemos, que foi fundador da Igreja Positivista no Rio de Janeiro, seu grande companheiro Teixeira Mendes, que também, inspiradíssimo do pensamento positivista, foi responsável pelo dígito Ordem e Progresso, que é de origem positivista, na bandeira republicana brasileira, que permanece até hoje. A figura muito interessante de Silva Jardim, que representou um republicanismo mais radicalizado, que criticava a falta de povo no momento de instalação do novo regime e que teve um fim trágico, que se lançou no Vesúvio, na Itália, muito decepcionado com a República. E outra figura importantíssima, também no meio militar, republicano, positivista, que foi o Benjamin Constant. Então, recolhemos aqui nesse espaço pequenas biografias desses personagens que exerceram uma influência muito grande na fundação da República, da disseminação do pensamento positivista, dos quais Euclides foi grande tributário. Esta exposição consiste não apenas em mostrar a vida, a trajetória de Euclides, mas principalmente em aprofundar na sua obra maior, que foi Os Sertões. Os Sertões, a origem dos Sertões são as crônicas de guerra
o testemunho de Euclides, no conflito em Canudos, que eram enviados para o jornal Estado de São Paulo e que depois foram transformados em livro. A primeira edição dos Sertões foi de 1902 e foi um absoluto sucesso de leitores e de crítica, embora a leitura não tenha sido uma leitura fácil para a população naquele momento, porque a sua narrativa é uma narrativa densa, extremamente rica e uma leitura muito caudalosa, que contrasta, num certo sentido, com o objeto sobre o qual ela narra, que é justamente uma vida rude, uma vida muito rudimentar nessa área do interior da Bahia. Aqui temos a primeira frase que abre os sertões, que é: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. De acordo com a concepção original de Beatriz Jaguaribe, a nossa curadora convidada, a ideia é concentrarmos no sentido de trajetória e apocalipse. Foi justamente isso que queremos mostrar nessa exposição, dando ênfase nos sertões. Por isso traçamos aqui uma espécie de linha do tempo, desde a chegada de Conselheiro ao interior da Bahia, porque, na verdade, Conselheiro é nascido próximo ao Cariri, no Ceará. Ele chega aos sertões da Bahia por volta de 1830. São as primeiras notícias de Antônio Conselheiro nos sertões da Bahia. E fizemos essa linha do tempo, incluindo alguns fatos históricos importantes da vida brasileira, até a morte trágica de Euclides em 1909, no Rio de Janeiro. Então a ideia é mostrar, e esse é o conteúdo principal dessa exposição, o quanto que Euclides, o jovem Euclides, inspirado nas ideias positivistas, inspirados num sentido de república mais ampla, do povo, mais popular, como que Euclides, ao chegar no interior da Bahia, presenciando aquele conflito extremamente violento, percebe as injustiças que os próprios representantes da República cometem àquela população desprotegida, aquele bando de fanáticos, conforme ele dizia. Na verdade, Euclides testemunha momentos de muita violência, de sangue, de decapitações, e fica muito chocado e se mostra, em alguns momentos, muito decepcionado com os caminhos da jovem república. Além de contarmos com o acervo bibliográfico da Biblioteca Nacional, nós trouxemos para essa exposição algumas imagens excepcionais do artista Adir Botelho, que fez algumas imagens sobre o conflito de Canudos. Então, essa exposição contém trechos do livro, retirados do livro, e adicionamos a esses trechos algumas imagens reproduzidas da obra do Adir Botelho, que foram cedidas gentilmente pelo Museu de Belas Artes aqui, nosso vizinho. Nessa parte da exposição temos uma pequena cronologia que se refere ao conflito, aos passos do conflito, às sucessivas expedições que vieram do Rio de Janeiro para o interior da Bahia para massacrar, para sufocar os seguidores de Antônio Conselheiro. Aqui temos um mapa original do que seria o Arraial de Canudos, né? Um arraial cujo assentamento era muito desordenado, tinha claramente, pela própria narrativa de Euclides, duas igrejas que formavam uma espécie de eixo central daquele assentamento, e as notícias que o Euclides nos legou sobre o arraial é que esse espaço era um espaço que
tinha uma certa proteção natural pelas escarpas no entorno, era também um espaço que era provido de água e que tinha uma fortíssima relação comercial com o mundo exterior ao próprio Arraial. Portanto, as narrativas de um mundo irracional, guiado pelo sobrenatural, iam também de encontro a uma certa racionalidade de sobrevivência daquela população, muito ativa comercialmente e que foi muito aguerrida do ponto de vista da luta pela sua defesa. Euclides da Cunha não viu a derrocada final do Arraial de Canudos. Como se sabe, a população de Canudos resistiu até o último homem, né? Portanto, ele não assistiu esse último momento final. Temos aqui nessa galeria algumas imagens finais do conflito, que não pertencem, de novo, à Biblioteca Nacional, que foram gentilmente cedidas pelo Museu da República. Essa imagem mostra, teoricamente, Conselheiro morto. Essa é a imagem mais conhecida do corpo morto de Conselheiro. Alguns historiadores duvidam da veracidade. Teria sido o próprio Conselheiro a estar presente nessa imagem? Entretanto, essa é a imagem que está consagrada como sendo o registro final da vida do Conselheiro. Neste último módulo da exposição, nós temos um registro fotográfico do espaço de Canudos hoje. Em 2017, Joaquim Marçal e Celso Brandão, dois grandes fotógrafos, fizeram uma expedição a Canudos no verão deste ano para registrar Canudos hoje, ainda muito desolada e muito marcada pela história heróica do Arraial de Canudos.